Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 8. Neblina nas colinas dos túmulos. Naquela noite não ouviram ruídos, mas em seus sonhos ou fora deles, não sabia onde, Frodo escutou uma suave canção percorrendo-lhe a mente. Uma canção que parecia haver feito luz pálida de trás de uma cortina de chuva cinzenta e que crescia para transformar o véu todo em vidro e prata, até que este finalmente se abrisse e se descortinasse diante dele uma longínqua paisagem verde sob um breve nascer do sol. A visão se desfez ao despertar, e ali estava Tom assobiando como uma árvore cheia de pássaros, e o sol já se inclinava colina abaixo, através da janela aberta. Lá fora tudo era verde e ouro pálido. Após o desjejum, que outra vez comeram sozinhos, apressaram-se para dizer adeus com os corações tão pesados quanto era possível, numa manhã assim, fria, luminosa e limpa debaixo de um céu outonal lavado de azul tênue. O ar vinha fresco do noroeste. Seus pôneis tranquilos estavam quase brincalhões, farejando e mexendo-se sem parar. Tom saiu da casa, acenou com o chapéu e dançou na soleira, mandando os hobbits se erguerem, partirem e saírem em boa marcha. Cavalgaram ao longo de uma trilha que fazia curvas atrás da casa e subiram pela encosta rumo à extremidade norte do topo da colina que a abrigava. Tinham acabado de apear para conduzir os pôneis pelo último aclive íngreme, quando Frodo parou de repente. "Frutadouro!" exclamou ele. "Minha bela senhora trajada toda de verde prateado. Não nos despedimos dela, nem a vimos desde a tardinha." Estava tão aflito que voltou atrás, mas, nesse momento, um chamado nítido desceu ondulando. Ali estava ela no topo da colina, acenando para eles. Os cabelos voavam soltos e luziam e rebrilhavam ao captar o sol. Uma luz, semelhante ao brilho da água na grama orvalhada, cintilou sob seus pés enquanto ela dançava. Subiram apressados o último aclive e se postaram junto a ela, sem fôlego. Inclinaram-se, mas com um aceno do braço ela os mandou olhar em volta e vislumbraram do alto da colina as terras sob a manhã. Agora estava tão claro e podia-se enxergar tão distante quanto antes estivera velado e nevoento quando estiveram no morro da floresta, o qual agora podiam ver erguendo-se pálido e verde através das árvores escuras no oeste. Naquela direção, o terreno se erguia em cristas de mata, verdes, amarelas, ruivas ao sol, além das quais se escondia o vale do Brandivin. Ao sul, além da linha do Volta-Vime, havia um brilho distante como vidro pálido onde o rio Brandivin fazia uma curva na planície e fluía para longe do conhecimento dos hobbits. Ao norte, além das colinas que minguavam, o terreno corria em trechos planos e em elevações cinzentas, verdes e de cores pálidas de terra, até se desfazer na distância indistinta e sombria. A leste, erguiam-se as colinas dos túmulos, crista após crista na manhã, e sumiam da vista numa impressão. Não eram mais que uma impressão de azul e um remoto rebrilhar branco que se mesclava à bainha do céu, mas que lhes falava da lembrança e dos contos antigos sobre as montanhas altas e distantes.
Inspiraram-se profundamente o ar e sentiram que um salto e alguns passos decididos os levariam aonde quisessem. Parecia tímido caminhar de lado, passando sob os sopés enrugados das colinas rumo à estrada, quando deviam estar saltando, saudáveis como Tom, sobre as alpôndras das colinas direto para as montanhas. Frutadouro lhes falhou e chamou de volta seus olhos e pensamentos. Vão depressa agora, belos visitantes, disse ela, e mantenham-se firmes no propósito. Ao norte, com o vento no olho esquerdo e uma bênção em seus passos. Apressem-se enquanto brilha o sol. E a Frodo ela falou. Adeus, amigo dos elfos. Foi um alegre encontro. Mas Frodo não encontrou palavras para responder. Fez uma funda mesura, montou em seu pônei e, seguido pelos caminhos, desceu devagar o leve declive por trás da colina. A casa de Tom Bombadil, o vale, a floresta se perderam de vista. O ar tornou-se mais quente entre as paredes verdes das encostas, e o aroma da relva subiu forte e doce ao respirarem. Voltando-se para trás, quando alcançaram o fundo da depressão verde, viram o Frutadouro, agora pequena e esbelta como uma flor iluminada pelo sol diante do céu. Estava parada, vigiando-os ainda, e suas mãos estavam estendidas na direção deles. Enquanto olhavam, ela deu uma exclamação límpida e, erguendo a mão, virou-se e desapareceu atrás da colina. O caminho deles serpenteou pelo fundo da depressão, deu a volta no verde sopé de uma colina íngreme, entrando em outro vale mais fundo e mais largo, e passou sob as encostas de mais outras colinas, descendo por seus longos declives, subindo de novo por seus flancos lisos, ascendendo a novos cumes e baixando a novos vales. Não havia árvore nem água visível. Era uma região de capim e relva curta e elástica, silenciosa, exceto pelo sussurro do ar sobre as bordas da paisagem e por gritos altos e solitários de estranhas aves. À medida que viajavam, o sol subiu e esquentou. A cada vez que escalavam uma crista, a brisa parecia ter diminuído. Quando vislumbraram o terreno a oeste, a floresta distante parecia fumegar, como se a chuva que caíra estivesse se alçando de novo, em forma de vapor, das folhas, das raízes e do humus. Agora jazia uma sombra na beira da visão, uma névoa escura acima da qual o firmamento superior era como uma tampa azul, quente e pesada. Por volta do meio-dia, chegaram a uma colina cujo cume era largo e achatado, como uma tigela rasa de borda verde amontoada. No interior, nenhum ar se movia, e o céu parecia próximo às suas cabeças. Atravessaram por ali e olharam para o norte. Então se animaram, pois parecia evidente que já haviam alcançado mais do que esperavam. É verdade que todas as distâncias haviam se tornado nebulosas e ilusórias, mas não podia haver dúvidas de que as colinas estavam terminando. Um longo vale se estendia abaixo deles, encurvando-se rumo ao norte, até alcançar uma abertura entre duas encostas íngremes. Não parecia haver outras colinas mais além. Bem ao norte, entreviam tenuamente uma longa linha escura. Essa é uma fileira de árvores, disse Merry, e ela deve marcar a estrada. Ao longo de toda ela, por muitas léguas a leste da ponte, crescem árvores. Alguns dizem que elas foram plantadas nos dias de outrora. Esplêndido! Exclamou Frodo. Se hoje à tarde avançarmos tão bem quanto desta manhã, teremos saído das colinas antes que o sol se ponha e andaremos em busca de um lugar para acamparmos. Mas, ao falar, ele voltou a olhar para o leste e viu que daquele lado as colinas eram mais altas e os olhavam de cima. E todas essas colinas estavam coroadas de montículos verdes, e em algumas havia pedras fincadas apontando para cima, como dentes pontiagudos e gengivas verdes. A visão era um tanto inquietante. Por isso, voltaram-se para o outro lado e desceram no círculo côncavo.
No meio deles estava uma pedra solitária que muito se erguia sob o sol no alto, e àquela hora não lançava sombra. Era disforme, e ainda assim significativa, como um marco divisório ou um dedo vigiando, ou mais como um alerta. Mas já estavam com fome, e o sol ainda estava no topo destemido. Portanto, encostaram-se ao lado leste da pedra. Ela estava fresca, como se o sol não tivesse poder para aquecê-la. Mas, naquele momento, isso parecia agradável. Ali comeram, beberam, fizeram a céu aberto um almoço tão bom quanto alguém poderia desejar, pois a comida vinha lá debaixo da colina. Tom lhes fornecera o bastante para confortar o dia. Seus pôneis, livres da carga, vagavam na grama. Cavalgar sobre as colinas e comer a contento, o sol morno e o aroma da relva, ficar deitado um pouco demais, esticar as pernas e olhar o céu acima de seus narizes. Talvez essas coisas bastem para explicar o que aconteceu. Seja como for, acordaram de repente, desconfortáveis, de um sono em que jamais tinham pretendido cair. A pedra fincada estava fria e lançava uma longa sombra pálida que se estendia a leste por cima deles. O sol, de um amarelo pálido e aguado, brilhava através da névoa logo acima da borda oeste da depressão em que estavam deitados. Ao norte, sul e leste, além da borda, a neblina era espessa, fria e branca. O ar estava silencioso, pesado e gélido. Seus pôneis estavam parados juntos, de cabeças baixas. Os hobbits, alarmados, puseram-se de pés aos saltos e correram até a borda oeste. Viram-se uma ilha na neblina. Enquanto olhavam consternados na direção do sol poente, ele caiu ante seus olhos em um mar branco, e uma fria sombra cinzenta surgiu no leste atrás deles. A neblina rolou até as bordas e se ergueu acima deles, e, ao subir, inclinou-se sobre suas cabeças até se transformar em teto. Estavam encerrados em um salão de névoa, cuja coluna central era a pedra fincada. Sentiram-se como se uma armadilha estivesse se fechando em torno deles, mas não desanimaram por completo. Ainda recordavam a visão esperançosa que tiveram da linha da estrada à frente e ainda sabiam em qual direção ela ficava. De qualquer modo, já estavam tão desgostosos daquele lugar oco em torno da pedra que não tinham em mente qualquer intenção de ficar ali. Fizeram as mochilas tão depressa quanto os dedos gélidos funcionavam. Logo estavam conduzindo seus pôneis, enfileirados, por cima da borda, descendo pela longa encosta norte da colina, afundando em um mar nevoento. À medida que desciam, a névoa se tornava mais fria e úmida, e os cabelos lhes pendiam da testa, frouxos e gotejantes. Quando chegaram ao fundo, estavam tão gelados que pararam e buscaram capas e capuzes, que logo se orvalharam com gotas cinzentas. Depois, montando nos pôneis, voltaram a avançar devagar, estimando o caminho pelas subidas e descidas do terreno. Estavam se dirigindo, do melhor modo que sabiam, à abertura semelhante a um portão na extrema ponta norte do longo vale que haviam visto pela manhã. Assim que passassem pela brecha, só teriam que prosseguir uma linha mais ou menos reta, e no fim, certamente topariam com a estrada. Seus pensamentos não iam além disso, exceto por uma vaga esperança de que além das colinas, quem sabe, talvez não houvesse neblina. Prosseguiram muito devagar, para evitar que se separassem e vagassem em direções diferentes. Iam em fila com Frodo à frente. Sam estava atrás dele, e atrás dele Pippin e depois Merry. O vale parecia estender-se sem fim. Subitamente Frodo viu um sinal de esperança. De ambos os lados, à frente, uma escuridão começou a surgir através da névoa, e ele supôs que finalmente estavam se aproximando da abertura das colinas, o portão norte das colinas dos túmulos. Se pudessem atravessá-lo, estariam livres. Venham, sigam-me,
chamou por cima do ombro e correu à frente. Mas sua esperança logo minguou em confusão e alarme. As manchas escuras ficaram mais escuras, porém reduziram-se. E de repente ele viu, erguendo-se ameaçadores diante dele e inclinando-se um pouco uma na direção da outra, como as colunas de uma porta sem topo, duas enormes pedras fincadas. Não conseguia recordar que tivesse visto o sinal delas no vale quando vigiara da colina pela manhã. Passou entre elas quase antes de se dar conta disso, e no momento em que passou, a escuridão pareceu cair sobre ele. Seu pônei empinou e bufou e ele caiu. Quando olhou para trás, descobriu que estava sozinho. Os outros não o tinham seguido. Sam! Chamou. Pippin! Mary! Sigam-me! Por que não me acompanham? Não houve resposta. O medo tomou conta dele e ele correu de volta, passando pelas pedras, gritando desesperado. Sam! Sam! Mary! Pippin! O pônei escapou para o nevoeiro e sumiu. De certa distância, ou assim parecia, pensou ter ouvido um grito. Ei, Frodo! Ei! Era para o leste, à sua esquerda, quando estava postado abaixo das grandes pedras, espiando com esforço na escuridão. Arremeteu na direção do chamado e viu-se subindo uma aclive íngreme. Chamou de novo durante o seu esforço e continuou chamando de novo, cada vez mais frenético. Mas durante algum tempo não ouviu resposta, e depois ela apareceu fraca e muito à frente e bem acima dele. Frodo! Ei! Viam as vozes débeis do nevoeiro, e depois um grito que parecia socorro! Socorro! Repetido muitas vezes, terminando no último socorro, que acabava com um longo gemido interrompido de súbito. Avançou aos tropeços com toda a velocidade que podia, rumo aos gritos. Mas a luz já se fora e a noite grudenta se fechara sobre ele, de modo que era impossível ter certeza de qualquer direção. O tempo todo ele parecia estar escalando para cima e para cima. Somente a mudança de nível do solo a seus pés lhe revelou quando finalmente alcançou o topo de uma crista ou colina. Estava exausto, suado e, no entanto, gelado. A escuridão era total. Onde vocês estão? Gritou desolado. Não houve resposta. Ele se deteve, escutando. De repente, teve consciência de que estava esfriando muito e de que um vento começava a soprar. Um vento gelado. O tempo está mudando. Agora a névoa fluía ao seu redor aos fiapos e farrapos. Sua respiração fumegava e a escuridão estava menos próxima e espessa. Olhou para cima e viu surpreso que débeis estrelas estavam surgindo sobre sua cabeça em meio aos afilamentos de nuvens de neblina que corriam. O vento começou a chiar acima do capim. Imaginou de repente que escutara um grito abafado e foi naquela direção. E enquanto ele avançava, a neblina enrolou-se e se afastou para os lados, e revelou-se o céu estrelado. Um olhar lhe mostrou que estava de frente para o sul, no topo de uma colina redonda que devia ter escalado pelo norte. Do leste soprava um vento cortante. À direita, uma forma negra, sombria, se erguia diante das estrelas ocidentais. Ali ficava um grande túmulo. Onde vocês estão? Gritou outra vez, ao mesmo tempo raivoso e com medo. Aqui, respondeu uma voz grave e fria que parecia vir do chão. Estou te esperando. Não, disse Frodo, mas não saiu correndo. Seus joelhos fraquejaram e ele caiu no chão. Nada aconteceu e não se fez nenhum ruído.
Ergueu os olhos, tremendo, em tempo de ver um vulto alto e obscuro como uma sombra diante das estrelas. Este inclinou-se sobre ele. Pensou que havia dois olhos, muito frios, apesar de animados por uma luz pálida que vinha de remota distância. Então, um aperto mais forte e frio que o ferro o dominou. O toque gélido congelou-lhe os ossos e não recordou mais nada. Quando recobrou os sentidos, não conseguiu lembrar-se de nada por um momento, exceto pela sensação de pavor. Então soube, de repente, que estava aprisionado, apanhado sem esperança. Estava num túmulo. Uma coisa tumular o apanhara, e ele provavelmente já estava sujeito aos terríveis feitiços das coisas tumulares, das quais falavam as histórias sussurradas. Não se atreveu a mexer-se, mas ficou sentado como se encontrava, deitado de costas numa pedra fria, com as mãos sobre o peito. Mas, apesar de seu medo ser tão grande que parecia fazer parte da própria treva que o cercava, viu-se deitado ali, pensando em Bilbo Bolseiro e suas histórias, de suas caminhadas juntos nas alamedas do condado e de conversas sobre estradas e aventuras. Há uma semente de coragem oculta, a miúde no fundo, é bem verdade, no coração do mais gordo e tímido hobbit, esperando por algum perigo final e desesperado que a faça crescer. Frodo não era muito gordo nem muito tímido, na verdade, apesar de não sabê-lo. Bilbo e Gandalf consideravam-no o melhor hobbit do condado. Pensou que havia chegado ao fim de sua aventura, um fim terrível, mas o pensamento o fortaleceu. Descobriu que estava ficando tenso, como quem vai dar um salto final. Não se sentia mais flácido como uma presa desamparada. Ali, deitado, pensando e concentrando-se, ele notou de súbito que a treva estava cedendo, devagar. Uma pálida luz esverdeada crescia em torno dele. No começo, não lhe mostrou que espécie de lugar estava, pois a luz parecia provir dele mesmo e do chão ao seu lado, e ainda não alcançar o teto ou as paredes. Virou-se e ali no brilho frio viu Sam, Pippin e Merry jazendo ao seu lado. Estavam deitados de costas e os rostos pareciam pálidos de morte e trajavam branco. Em volta deles jaziam muitos tesouros, de ouro talvez, se bem que aquela luz pareciam frios e desgraciosos. Tinham diademas na cabeça, havia correntes de ouro em suas cinturas e nos dedos traziam muitos anéis. Havia espadas estendidas ao lado deles e escudos a seus pés. Mas por cima dos três pescoços estava deitada uma longa espada nua. De repente, começou uma canção, um murmúrio frio, erguendo-se e decaindo. A voz parecia muito longínqua e incalculavelmente lúgubre, às vezes alta no ar e aguda, às vezes como um gemido grave vindo do chão. Do fluxo informe de sons tristes, porém horríveis, fieiras de palavras formavam-se vez por outra. Palavras cruéis, duras, frias, impiedosas e desgraçadas. A noite se rebelava contra a manhã da qual fora privada, e o frio maldizia o calor pela qual ansiava. Frodo estava gelado até a medula. Pouco depois, a canção tornou-se mais nítida, e com o terror no coração, ele percebeu que ela se transformara num encantamento. Frios são mão e osso, frio sono em pétreo fosso. Não mais despertam na pedra crua, até gasta o sol e morta a lua. Os astros morrerão ao negro vento, e no ouro hão de jazer em sonolento. Até ao Senhor sombrio a mão levantar, sobre terra murcha e morto mar. Ouviu atrás da cabeça um som rangente e raspante. Erguendo-se em um braço, olhou e logo viu a luz pálida que estava em uma espécie de corredor
que virava uma esquina atrás dele. Por essa esquina, um braço comprido tateava, caminhando nos dedos na direção de Sam, que estava deitado mais próximo, e rumo ao punho da espada que jazia sobre ele. De início, Frodo sentiu-se como quem de fato fora transformado em pedra pelo encantamento. Então, veio-lhe um feroz pensamento de escape. Perguntou se, caso pusesse o anel, a coisa tumular não veria e ele poderia achar o caminho da saída. Pensou em si correndo livre pela grama, lamentando-se por Merry, Sam e Pippin, mas ele próprio livre e vivo. Gandalf admitiria que não havia nada mais que ele pudesse fazer. Mas a coragem que fora despertada nele era agora demasiado forte. Ele não conseguiria abandonar os amigos tão facilmente. Vacilou, tateando no bolso, e então lutou outra vez consigo mesmo. E, enquanto isso, o braço esgueirou-se mais para perto. Uma súbita resolução firmou-se dentro dele, e ele agarrou uma espada curta que estava a seu lado. E, ajoelhado, agachou-se raso sobre os corpos dos companheiros. Com a força que tinha, golpeou o braço rastejante perto do pulso, e a mão desprendeu-se. Mas, no mesmo momento, a espada se fendeu até o punho. Houve um guincho e a luz sumiu. No escuro ouviu-se o ruído de um rosnado. Frodo caiu para a frente em cima de Merry, e o rosto de Merry estava frio. De súbito voltou-lhe à mente, de onde desaparecera com a primeira chegada da neblina, a lembrança da casa junto à colina e de Tom cantando. Lembrou-se do poema que Tom lhe ensinara. Com voz fraca e desesperada começou. Ó, Tom Bombadil! E com aquele nome sua voz pareceu fortalecer-se. Tinha um som pleno e vivaz, e o recinto escuro ecoava como se fossem tambores e trombetas. Ó, Tom Bombadil, Tom Bombarqueiro! Pela água, bosque, morro, caniço e salgueiro, pelo fogo, sol e lua, ouça nosso grito. Tom Bombadil, no salve do apuro aflito. Fez-se um silêncio súbito e profundo, em que Frodo conseguia ouvir seu coração batendo. Após um momento longo e lento, ouviu claramente, mas muito longe, como se ela descesse através do solo ou de paredes espessas, uma voz que cantava em resposta. Dom Tom Bombadil gosta de chacota. Azul claro é o paletó e amarela a bota. Ninguém jamais o apanha, pois Tom é mestre a sós. Potentes são suas canções, seu pé é bem veloz. Houve um intenso som ribombante, como de pedras rolando e caindo, e, de repente, a luz entrou em jorro. Luz de verdade, a singela luz do dia. Uma abertura semelhante a uma porta apareceu na extremidade do recinto, para além dos pés de Frodo. E ali estava a cabeça de Tom. Chapéu, pena e tudo mais, emoldurada diante da luz do sol que nascia vermelha atrás dele. A luz atingiu o chão e os rostos dos 3 hobbits deitados ao lado de Frodo. Eles não se mexeram, mas o aspecto doentio os abandonara. Agora pareciam estar dormindo muito profundamente. Tom agachou-se, tirou o chapéu e entrou no recinto escuro cantando. Sai daí, velho fantasma! Suma a luz do sol! Murche como a névoa fria, uive como os ventos. Longe nas terras ermas, bem além dos montes. Nunca mais volte aqui, vazia deixa a tumba. Seja perdido, esquecido, mais sombrio que a treva. Nos portões trancados sempre, até que o mundo se emende. A estas palavras ouviu-se um grito, e parte da extremidade interna do recinto desabou com estrépito. Então veio um guincho longo e arrastado que se desfez em distância inimaginável, e depois se disse o silêncio. Vem, amigo Frodo, disse Tom. Vamos sair para a grama limpa. Ajude-me a levá-los. Juntos, carregaram Merry, Pippin e Sam.
Quando Frodo deixou o túmulo pela última vez, pensou ver uma mão decepada ainda contorcendo-se, como uma aranha ferida, num montículo de terra caída. Tom voltou para dentro e ouviu-se o som de muitos baques e pisadas. Quando saiu, trazia nos braços uma grande carga de tesouro, objetos de ouro, prata, bronze, cobre e bronze, muitas contas e correntes e ornamentos cravejados de joias. Subiu no túmulo verde e depositou-os em cima dele, deixando todos à luz do sol. Ali ficou de pé, de chapéu na mão e cabelos ao vento, olhando os 3 hobbits que tinham sido deitados de costas na grama, do lado oeste do montículo. Erguendo a mão direita, disse em voz clara e imperiosa: Despertem, meus rapazes! Despertem sem ter medo! Aqueçam alma e membro! Caiu o frio rochedo! Abriu-se a negra entrada, partida está a mão morta. A noite rumo à noite foi-se, aberta está a porta. Para a grande alegria de Frodo, os hobbits remexeram-se, estenderam os braços, esfregaram os olhos e depois puseram-se de pés aos saltos. Olharam em torno, admirados, primeiro para Frodo e depois para Tom, parado no topo do túmulo acima deles, em tamanho natural, e depois para si mesmos, trajando finos trapos brancos, coroados e cingidos de ouro pálido e cintilando com quinquilharias. O que foi? Que prodígio! Começou Merry, sentindo o diadema dourado que escorregara por cima de um olho. Então deteve-se e uma sombra tomou o seu rosto e fechou os olhos. É claro, eu me lembro, exclamou. Os homens de carne e nos acometeram de noite e fomos derrotados. Ah! Alance meu coração! Agarrou o peito. Não, disse ele abrindo os olhos. O que estou dizendo? Estive sonhando. Onde você foi, Frodo? Pensei que estava perdido, comentou Frodo. Mas não quero falar nisso. Vamos pensar no que faremos agora. Vamos em frente. Vestidos deste jeito, senhor? Indagou Sam. Onde estão minhas roupas? Jogou na grama o diadema, o cinto e os anéis e olhou em torno, desamparado, como se esperasse encontrar sua capa, jaqueta, calça e outras roupas de hobbits jogada ali à mão. Não vai encontrar as roupas de novo, disse Tom, descendo do montículo com um salto e rindo, enquanto dançava em volta deles à luz do sol. Dir-se-ia que nada perigoso nem pavoroso tinha acontecido. E, de fato, o horror se desfez em seus corações enquanto o olhavam e viam o alegre lampejo nos seus olhos. O que quer dizer? Perguntou o Pippin, olhando-o meio perplexo e meio divertido. Por que não? Mas Tom balançou a cabeça dizendo: Já se reencontraram, saídos da água funda. Roupas são pouca perda para quem não se afoga. Alegrem-se, amigos, que a morna luz do sol aqueça a alma e membro. Arranquem trapos velhos, corram nus sobre a grama, que Tom vai à caça. Desceu a colina aos pulos, assobiando e chamando. Seguindo-o com o olhar, Frodo ouviu correndo rumo ao sul, seguindo a depressão verde entre a colina deles e a vizinha, ainda assobiando e exclamando. Ei, venham! Oi, venham! Aonde vão vagar? Acima, abaixo, perto ou longe, aqui, ali ou lá? Orelha alerta, focinhudo, bronco e rabinho. Meia branca, meu rapaz, e o velho parrudinho. Cantava assim, correndo, veloz, jogando o chapéu para cima e apanhando-o, até ser ocultado por uma dobra do terreno. Mas, por certo tempo, seu Ei, venham, oi, venham, voltava flutuando, trazido pelo vento que mudara de direção para o sul. O ar tornava-se outra vez muito quente. Os hobbits correram pela grama por algum tempo, como ele os mandara. Então, deitaram-se ao sol para se aquecerem, com o deleite de quem foi arrebatado subitamente do inverno cruel,
para um clima ameno, ou de pessoas que, após longa doença que as acamou, acordam um dia e dão-se conta de que estão inesperadamente curadas e que o dia outra vez está pleno de promessas. Quando Tom voltou, estavam se sentindo fortes e famintos. Ele ressurgiu, primeiro o chapéu por cima da crista da colina, e atrás dele vinham em fila obediente 6 pôneis. Os 5 deles e mais um. Este último era obviamente o velho parrudinho. Era maior, mais forte, mais gordo e mais velho que os pôneis deles. Mary, a quem pertenciam os outros, na verdade, não lhes dera nenhum daqueles nomes, mas eles responderam aos novos nomes que Tom lhes dera pelo resto de suas vidas. Tom chamou-os um a um, e eles atravessaram a crista e pararam enfileirados. Então Tom fez uma mesura aos hobbits. Aqui estão seus pôneis, disse ele. Tem mais juízo, de certo modo, que vocês, hobbits vagantes. Mais juízo nos focinhos. Pois fareja um risco à frente em que vocês tropeçam e se correm para salvar-se na direção certa. Perdoem-nos a todos, embora tenham um coração fiel. Encarar coisas tumulares não é para o que nasceram. Vejam, lá vem de novo com toda a sua carga. Merry, Sam e Pippin vestiram-se então com os trajes de reserva das mochilas, e logo sentiram calor demais, pois foram obrigados a vestir algumas das roupas mais grossas e quentes que haviam trazido, prevendo a chegada do inverno. De onde vem esse outro animal velho, esse parrudinho? Perguntou Frodo. É meu, disse Tom, amigo de 4 patas. Quase num monto. Sai vagando por aí, livre nas colinas. Os seus pôneis em minha casa conheceram um parrudinho. Farejaram-no de noite e correram ao seu encontro. Pensei que os buscaria e, com palavras sábias, lhes tiraria o medo. Mas agora, parrudinho, Tom vai cavalgar. Ei, ele vem com vocês para pô-los na estrada. Para isso uso o pônei. Pois não é fácil falar com hobbits que cavalgam quando se está a pé, trotando ao lado deles. Os hobbits se deleitaram ao ouvir isso e agradeceram a Tom muitas vezes. Mas ele riu e disse que eram tão bons em se perder que ele não se sentiria feliz antes de tê-los posto a salvo, além dos limites de sua terra. Tenho coisas para resolver, comentou ele. Meu fazer e meu canto, minha fala e meu andar, e minha vigia da região. Tom não está sempre perto abrindo as portas e fendas de salgueiro. Tom tem casa para cuidar e frutador aguarda. De acordo com o sol, ainda era bastante cedo, algo entre 9 e 10 horas, e os hobbits começaram a pensar em comida. Sua última refeição fora o almoço junto à pedra fincada no dia anterior. Agora fizeram o desjejum com o restante das provisões de Tom, que deviam ser para o jantar, com acréscimos que Tom trouxera consigo. Não foi uma refeição grande, considerando os hobbits e as circunstâncias, mas sentiram-se muito melhor depois dela. Enquanto comiam, Tom subiu pelo montículo e vasculhou os tesouros. Amontou a maioria numa pilha que cintilava e faiscava na grama. Mandou que lá ficassem livres para quem os achar, aves, feras, elfos ou homens, e todos os seres bondosos. Pois assim o encanto do montículo seria rompido e disperso, e nenhuma coisa jamais voltaria ali. Para si, escolheu na pilha um broche engastado com pedras azuis de muitos tons, como flores de linho ou asas de borboletas azuis. Olhou por muito tempo, como se alguma lembrança o movesse, balançando a cabeça e dizendo enfim: Eis um belo brinquedo para o Tom e sua senhora. Era a bela que outrora usou este no ombro. Frutador o usará e não a esqueceremos. Quem será? Escolheu para cada hobbit um punhal, longo, em formato de agulha e aguçado, de feitura maravilhosa, damasquinado com formas de serpentes em vermelho e ouro. Eles brilharam quando os tirou das bainhas negras,
feitas de algum estranho metal, leve e forte, e engastado com muitas pedras ígneas. Fosse por alguma virtude dessas bainhas, fosse pelo encantamento que residia no montículo, as lâminas pareciam intocadas pelo tempo, sem ferrugem, afiadas, reluzindo ao sol. Velhos punhais são compridos como espadas para hobbits, disse ele. É bom ter lâminas afiadas se os do condado andam a leste, ao sul, ou muito longe para a sombra e para o perigo. Contou-lhes então que aquelas lâminas tinham sido forjadas muitos longos anos atrás pelos homens de Ocidente. Eram inimigos do Senhor Sombrio, mas foram derrotados pelo maligno rei de Carnedum na terra de Angmar. Poucos ainda se lembram deles, murmurou Tom. Mas alguns ainda vagam, filhos de olvidados reis que andam solitários, protegendo de seres maus gente desatenta. Os hobbits não compreenderam suas palavras, mas, enquanto ele falava, tiveram uma visão como de uma grande extensão de anos às suas costas, como uma vasta planície sombria sobre a qual andavam, a largos passos, vultos de homens, altos e soturnos com espadas reluzentes, e no fim vinha um com uma estrela na testa. Então a visão se desfez, e estavam de volta no mundo iluminado pelo sol. Era hora de partir outra vez. Aprestaram-se arrumando as mochilas e carregando os pôneis. Penduraram suas novas armas nos cintos de couro sob as jaquetas, sentindo que eram bem desajeitadas e pensando se teriam alguma utilidade. Antes, nenhum deles havia pensado em combate como uma das aventuras em que sua fuga os colocaria. Finalmente, puseram-se a caminho. Conduziram os pôneis colina abaixo. Depois, montando, trotaram velozes ao longo do vale. Olharam para trás e viram o topo do velho montículo na colina, e dali a luz do sol no ouro subia como uma chama amarela. Depois deram uma volta em uma encosta das colinas e ele ficou oculto de sua visão. Apesar de Frodo olhar em volta por todos os lados, não via sinal das grandes pedras fincadas que pareciam um portão, e em pouco tempo chegaram a uma lacuna no norte e passaram cavalgando, depressa, e o terreno fez um declive à sua frente. Foi uma bela viagem com Tom Bombadil trotando alegre ao lado deles, ou diante deles, montado em parrudinho, que era capaz de andar muito mais depressa do que seu volume prometia. Tom cantava a maior parte do tempo, mas era quase tudo absurdo, ou então, quem sabe, uma língua estranha e desconhecida dos hobbits. Uma língua antiga, cujas palavras eram mormente de assombro e deleite. Avançaram continuamente, mas logo viram que a estrada estava mais longe do que tinham imaginado. Mesmo sem neblina, o sono deles no meio do dia não teria permitido que a alcançassem antes do cair da noite do dia anterior. A linha escura que haviam visto não era de árvores, e sim uma linha de arbustos que crescia à beira de uma vala funda, como um muro íngreme do lado oposto. Tom disse que fora outrora a fronteira de um reino, porém, muito tempo atrás. Parecia recordar algo triste a esse respeito e não falou muito. Desceram na vala, subiram do outro lado e passaram por uma brecha no muro. E então Tom se virou direto para o norte, pois estavam rumando um tanto para o oeste. Agora o terreno era aberto e bastante plano, e apressaram o passo, mas o sol já estava baixo quando finalmente viram uma linha de altas árvores à frente e souberam que tinham voltado à estrada após muitas aventuras inesperadas. Galoparam nos pôneis, percorrendo os últimos oitavos de milha, e pararam sob as sombras compridas das árvores. Estavam no alto de uma ribanceira inclinada, e a estrada, agora indistinta com o cair da tarde, fazia curvas abaixo deles. Naquele ponto, ela corria quase de sudoeste a nordeste e, à direita, descia rapidamente para uma depressão larga. Era sulcada e mostrava muitos sinais da recente chuva forte. Havia poças e buracos cheios de água.
Desceram pela ribanceira e olharam para lá e para cá. Não havia nada à vista. Bem, finalmente estamos aqui de novo, disse Frodo. Acho que não perdemos mais de 2 dias com meu atalho pela floresta. Mas quem sabe o atraso acabe sendo útil. Pode tê-los desviado de nosso encalço. Os outros o encararam. A sombra do temor dos Cavaleiros Negros subitamente os assaltou de novo. Desde que tinham entrado na floresta, tinham se preocupado principalmente em voltar à estrada. Só agora, com ela se estendendo diante de seus pés, foi que recordaram o perigo que os perseguia e que mais provavelmente os espreitava na própria estrada. Voltaram-se ansiosos para o sol poente, mas a estrada era parda e vazia. Você acha? Perguntou Pippin, hesitante. Você acha que podemos ser perseguidos hoje à noite? Não. Espero que não hoje à noite, respondeu Tom Bombadil. Nem talvez no dia seguinte. Mas não creio em meu palpite, não tenho certeza. Meu saber falha a leste. Tom não é mestre dos cavaleiros da Terra Negra, longe de seu domínio. Ainda assim, os hobbits desejavam que ele os acompanhasse. Sentiam que, se alguém soubesse lidar com os Cavaleiros Negros, seria ele. Agora logo estariam avançando em terras que lhes eram inteiramente estranhas, além de todas as lendas do condado, exceto as mais vagas e distantes e, na penumbra crescente, ansiavam pelo lar. Abateu-se sobre eles uma profunda solidão e um sentido de perda. Ficaram parados em silêncio, relutantes na despedida final, e só lentamente se deram conta de que Tom lhes estava dando adeus e dizendo-lhes que se animassem e cavalgassem sem parar até o anoitecer. Tom vai dar um bom conselho, até que o dia acabe. Depois disso, que a sua sorte os acompanhe e guie. A 4 milhas pela estrada há um vilarejo, Bree sobre a colina de Bree, com portas que dão para o oeste. Lá a velha estalagem, o pônei empinado. Cevado Carrapicho é o bom taverneiro. Podem passar a noite e depois, amanhã, os porá a caminho. Coragem, mas alertas. Sejam os corações alegres. Cavalguem rumo à sina. Imploraram-lhe que pelo menos fosse até a estalagem e bebesse com eles uma vez mais. Mas ele riu e recusou, dizendo: Aqui acaba a terra de Tom. Não passa a divisa. Tenho a casa para cuidar e frutadouro aguarda. Então deu a volta, jogou o chapéu para o alto, montou no lombo de Parrudinho e cavalgou ribanceira acima e para longe, cantando no crepúsculo. Os hobbits subiram pela encosta e observaram até que se perdesse de vista. Sinto muito me despedir do mestre Bombadil, disse Sam. Ele é um aviso, não tem dúvida. Calculo que podemos ir bem mais longe e não ver ninguém melhor, nem mais esquisito. Mas não nego que vou ficar contente de ver esse pônei empinado que ele falou. Espero que seja como o dragão verde lá perto de casa. Que tipo de gente tem em Bree? Há hobbits em Bree, comentou Merry. E também povo grande. Imagino que seja bem acolhedor. Segundo todos os relatos, o pônei é uma boa estalagem. Vez por outra minha gente cavalga até lá. Pode ser tudo o que desejamos, disse Frodo. Mas assim mesmo fica fora do condado. Não se sintam muito em casa. Por favor, lembre-se, todos vocês, de que o nome Bolseiro não pode ser mencionado. Eu sou o Sr. Sotomonte, se for preciso dar algum nome. Então montaram nos pôneis e partiram em silêncio para dentro do entardecer. A escuridão desceu depressa, enquanto lenta e penosamente desciam o declive e subiam do outro lado, até por fim verem luzes piscando um tanto à frente. Adiante, erguia-se a colina de Bree, bloqueando o caminho, uma massa escura diante das estrelas nevoentas. E debaixo de seu flanco ocidental, aninhava-se uma aldeia grande.
Foi na direção dela que apressaram então, desejando apenas encontrar uma lareira e uma porta entre eles e a noite.